Olá, querido irmão, querida irmã. Estamos aqui gravando mais um quadro do nosso Teolocast, onde iremos falar um pouquinho aqui sobre o juízo investigativo. E hoje eu tenho aqui dois grandes convidados, à minha direita o Renan Mazzi, à minha esquerda Darley Silveira. Boa noite. E nós iremos falar desse tema importante do juízo investigativo, que distingue a Igreja Adventista do Sétimo Dia das demais denominações. Renan, para começar o nosso bate-papo aqui, gostaria de perguntar para você, Renan, desde quando a igreja cristã ela crê nessa doutrina do juízo investigativo? Maravilha, Tiago. Então, quando a gente vai para a Bíblia, nós vemos que a linguagem de juízo ela é presente praticamente em todos os livros, em muitos momentos de histórias da Bíblia, né? Mas falando especificamente da igreja cristã, né, ali para o Novo Testamento, a igreja apostólica, nós vemos que essa linguagem ela também permanece de uma maneira mais específica. Por exemplo, quando a gente vai para o livro de Mateus, no capítulo 25, nós vemos ali Jesus usando uma linguagem de juízo, ele fala sobre um trono, ele fala sobre separação de pessoas, né? No caso ele está usando aqui uma ilustração, e eu queria que a gente lesse junto esse verso aí. Vai ser Mateus 25, a partir do verso 31, versículo 31, 32 e 33. Vai dizer o seguinte: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então a gente vê aqui essa imagem de trono, né? Um rei que julga. Depois vai continuar no verso 32 falando: e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então essa é uma linguagem clara de juízo, né? De distinção. Quem vai ficar à minha direita e quem vai ficar à minha esquerda. Quando a gente vai também lá para frente em Atos dos Apóstolos, continuando com essa ideia de juízo, a gente vê lá, acho que é até interessante a gente abrir para ler. Atos 17... o verso 31, que vai falar também de uma forma bem específica e enfática sobre essa questão do juízo na igreja cristã, né? Atos 17, o verso 31, vai falar o seguinte, olha só a linguagem que é dita aqui: porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos, falando aqui também especificamente de Jesus Cristo. Então, vou citar somente esses dois versículos, mas existem vários outros onde a linguagem de um juízo ela é muito presente, especialmente na igreja primitiva. Renan, gostaria de ressaltar, primeiramente boa noite a todos, que é tão presente e muitos acreditam que às vezes é só os ímpios que vão prestar conta, ou que às vezes seja só o cristão. Interessante que você falou que toda a Bíblia fala sobre juízo. Em Romanos também fala o seguinte, Romanos 14, verso 10. A parte 2, o versículo fala: pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos comparecerão, né? Todos vão comparecer. Muito bem. Então, assim, ao longo da Bíblia a gente consegue observar que existem dois grandes povos. Um que estará à direita e um que estará à esquerda, né? E nos leva a entender sobre esse julgamento, né? E falando um pouco mais sobre o avanço dessa doutrina, como funcionou com a questão dos apóstolos, né? Após essa época dos apóstolos, a igreja cristã ela continuou crendo nessa doutrina? Olha, é uma pergunta muito legal de falar como que a igreja cristã, né? Os pais da igreja, a igreja primitiva, a igreja ao longo do ano, né? Ao longo dos anos, creu nessa doutrina. Com o passar do tempo, essa crença do juízo, ela continuou na igreja. Mas, junto com essa crença, a continuidade dessa crença, também teve a inserção da filosofia neoplatônica, né? Da filosofia platônica e da distinção da alma e do espírito. Então, a gente pode citar, né? Justino Mártir, Irineu de Lyon, Tertuliano, Agostinho de Hipona. São pessoas, teólogos, grandes pessoas, né, grandes figuras do cristianismo, que eles acreditavam no juízo. Mas a forma como eles acreditavam agora, com essa mistura, né, da crença da filosofia neoplatônica com a Bíblia, eles acreditavam que haveria um juízo, onde a partir do momento que a pessoa morria, e agora a alma saía do corpo... Essa divisão, né?
A divisão de corpo e alma. Já tinha ali o juízo. Ou seja, se eu morri, eu vou ser julgado. E agora, ou eu vou para o céu, ou para o inferno, e isso já tem um meio termo, né? Que é o purgatório. Essa crença ela vai ser ainda mais reforçada agora por Tomás de Aquino, onde que ele fala que até 2 tipos de juízo. Um momentâneo, que é a partir do momento que a pessoa morre, ou vai para o céu ou para o inferno, e quando Cristo voltar, agora com esse dualismo platônico, a alma volta ao corpo, o corpo ressuscita com a morte de Cristo, para que todos possam comparecer perante o tribunal. Eu gosto assim de lembrar que essa crença é muito forte no nosso meio, né? Tem um filme que é bem famoso aqui no Brasil, que é A Auto da Compadecida, onde que a gente vê lá quando, né, os personagens morrem, né? Morre o cangaceiro, morre o padre, morre todo mundo, e imediato eles já estão ali para ser julgados, né? Tanto por Deus e Satanás ali acusando. Então essa crença ela ficou muito forte. Ao longo da história, mesmo vindo com o advento da Reforma, com Martin Lutero, com John Calvino, com John Hus e outros, né, pais da Reforma, eles não mexeram nessa crença. Eles trabalharam a justificação pela fé e outras crenças, mas essa continua, no caso. Mas essa continuou. Que haveria um juízo, né, tanto imediato quanto futuro. É interessante que Aquino ele fala de 2 juízos, né? Isso daí é uma coisa que ele sistematiza, mas vem essa compreensão de 2 juízos também, né? Isso é interessante, porque até então não estava tão esclarecida essa ideia. Então a gente vê que o juízo ele sempre foi um ponto difícil de compreender. Talvez você que nos acompanha também não entenda, né? E o Darley citou aqui algumas raízes também que nós trazemos da Igreja Católica. Por exemplo, essa questão de que a pessoa morre e ela já vai para o céu ou ela vai para o inferno. Mas nós temos um ponto, Renan, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que muitas das vezes até é criticado por outras denominações. E como a Igreja Adventista do Sétimo Dia, então, ela compreende essa questão do juízo? É muito interessante a gente pensar na questão da compreensão sendo cada vez mais esclarecida, cada vez mais os estudos avançando e tudo mais. Então, a compreensão da verdade ela vai, com o passar do tempo, se esclarecendo, né? Então, você falou aí sobre essa raiz católica, que a gente traz um pouco sobre a questão do dualismo. Isso realmente é uma coisa que está arraigada na mente das pessoas, né? Quando a gente vai e se aprofunda no estudo teológico, a gente compreende que é um pouco diferente. Por isso que a ideia do juízo ela é muito importante. E a Igreja Adventista, né, hoje, vamos falar de hoje agora. Então a gente está falando até agora da Igreja Primitiva, né, depois da Igreja na Idade Média, e pulando um pouquinho para o que nós pensamos hoje, né? Depois a gente volta sobre como foi a elaboração dessa ideia. A ideia da associação de um juízo com o ministério sacerdotal de Cristo no santuário celestial é uma crença exclusiva da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Diferente de várias outras igrejas. Exatamente. Então, assim, associar juízo com santuário celestial e o ministério sumo sacerdotal de Cristo é uma concepção, é uma ideia que a Igreja Adventista, por exemplo, em seu desenvolvimento, chegou a essa conclusão. Então, é o que distingue de outras denominações e tudo mais. Isso é muito importante para a nossa identidade, né? Porque é de fato o que mostra, por exemplo, assim, o nosso surgimento, o surgimento da Igreja Adventista, ela está baseado praticamente na concepção dessa ideia. Muito bem, Renan. Você falou um pouquinho para a gente aqui, então, como a igreja ela entende nos dias atuais sobre o juízo investigativo. Gostaria de passar para você, Darley. Darley, para a gente entender, então, o hoje, como foi no passado? Como a igreja chegou a essa compreensão do juízo investigativo? Muito bacana. A gente falou um pouco sobre o que o Renan falou um pouco sobre a Igreja Adventista. Você de casa, que talvez não seja Adventista do Sétimo Dia, mas você é Adventista. Porque o que é Adventista? É aquele que crê no breve retorno de Cristo. Os cristãos naquela época, né, a partir de final de 1700, comecinho de 1800, eles começaram a perceber que o movimento à sua volta, as coisas que aconteciam à sua volta, ela apontava para algo estranho que estava acontecendo na época. Tanto a Revolução Francesa, a prisão do Papa Pio VI, a Revolução da Independência Americana e vários outros acontecimentos que
trazia com que o povo tivesse uma compreensão. Peraí, talvez está acontecendo alguma coisa. E eles começaram a estudar a Bíblia. É muito interessante que isso a gente chama de reavivamento espiritual, que acontece em grande parte nos Estados Unidos, mas também acontece em outras porções do mundo, né? Até mesmo aqui na América do Sul. Em especial, tem um grupo que vai se chamar mais à frente de grupo Millerita, e surge a figura de Guilherme Miller, por isso Millerita, que ele estuda toda a Bíblia. Então o povo ele começa a estudar as Escrituras para entender o que está acontecendo à sua volta, e estudando as Escrituras, toda a Bíblia, né, exclusivamente Guilherme Miller, ele chega até Daniel. E Daniel contém muitas profecias, e ao estudar essas profecias, ele se depara com umas profecias específicas, principalmente no capítulo 8, capítulo 9, capítulo 8, verso 14, onde diz que ao final dos 2.300 tardes e manhãs, o santuário seria purificado. Esse movimento foi de 1830 até 1844. E esse movimento, agora com Guilherme Miller estudando, ele compreende o seguinte, meus amigos, que Cristo voltaria. Ele compreende que o santuário, por isso que o santuário, Renan, é tão importante, o santuário seria purificado. Então ele compreende que a terra é o santuário, que a igreja seria purificada, a terra e a igreja seria purificada através de um juízo. Seria talvez por fogo, então a terra seria purificada e a igreja passaria pelo juízo e seria ascendida ao céu. Eu acho que é até interessante a gente ler esse versículo, né, Darley? Daniel 8,14, que vai falar especificamente desse versículo que Guilherme Miller deu tanta atenção e a forma como ele compreendeu, como você acabou de dizer, né? Daniel 8, verso 14, vai falar lá. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então aqui a gente vê todas essas imagens. Então o santuário, a gente tem aqui esse período profético, que foi interpretado também. A data, então, foi interpretada de maneira correta. Mas só que o evento, como o Darley falou, foi confundido. Porque ele se imaginava que o santuário fosse a terra e que a terra é que seria purificada, né? Então, todo esse contexto serviu de pano de fundo para que a compreensão da igreja lá na frente pudesse tomar a proporção que tem hoje. Compreendendo da maneira correta o que é o santuário. Então, entender que, bom, o santuário não é essa terra, existe um outro santuário. Qual que é o ministério sumo sacerdotal de Cristo, então, após esse período profético, né? E o que está acontecendo depois disso? Por isso que você tinha perguntado lá, né, como que a Igreja Adventista acredita, e a gente viu que essa crença da Igreja Adventista é o que distingue de várias outras denominações. E, de fato, a compreensão desse versículo sobre o que é o santuário, qual que é o ministério de Cristo no santuário celestial, e o que está acontecendo depois dessa data profética. Isso é o que distingue, né? É interessante ressaltar que Guilherme Miller ele não chega à conclusão que o santuário, que ele errou o santuário. Nem errou a data, né? Até o momento de 1854, ele apenas compreende que a terra seria purificada. Né? E esse é o movimento millerita. Muito bem. Então nós compreendemos que a partir de Daniel 8,14, Miller ele chega numa data onde talvez você não conheça, no dia 22 de outubro de 1844, que ficou conhecido como o Grande Desapontamento, e eles aguardavam a volta de Jesus. E Renan, Jesus não voltou? Não voltou. Não voltou, né, Darley? E o que acontece? O Grande Desapontamento. E o que acontece a partir daí então, Renan? O que aconteceu com esse movimento millerita? Ele acabou? Não, na verdade, assim, o movimento em si não, mas eles continuaram. A gente vê, assim, vários grupos se dividindo nesse momento. Mas a busca pela compreensão do que aconteceu, ela continua, né? Então, poxa, tá bom, Cristo não voltou nessa data. A profecia estava certa? Não, estava certa. As datas estavam corretas? Estavam. Então, qual que foi o evento? O que aconteceu de fato? Então, até mesmo o Guilherme Miller ele vai admitir que a profecia, o tempo estava correto, mas teriam que repensar na questão do evento, sobre o que aconteceu depois dessa data. Muito bem, Renan. Então nós entendemos que o movimento millerita ele foi praticamente o pontapé para tantas revelações da palavra de Deus, né? Exatamente. Mas falando a respeito disso, desse juízo, né, da volta de Cristo, com quem começou então esse entendimento? Foi em 1844? Foi antes? Foi depois? Como funcionou isso, Darley? É interessante a gente prestar atenção
que nem todos estudavam sobre o juízo em si, mas eles começam, né, algumas pessoas em específico, algumas figuras começam a estudar sobre o termo do juízo até mesmo antes, né? Antes do desapontamento, que foi em outubro de 1854. A gente tem a figura, por exemplo, de duas pessoas que começam a estudar um pouco antes, que é Josias Litch, né, e George Stearns, que eles publicam a respeito do juízo. E como que eles compreendiam esse juízo? O que levou eles a entender que havia um juízo antes da volta de Cristo? A gente pode estudar o que Josias Litch fala em João 5, verso 27, 28 e 29. Olha só o que Josias Litch estuda. Ele entende o seguinte, olha, João fala, ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilhei disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, e os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Então ele compreende que antes das pessoas ressuscitar, elas precisavam passar por um juízo. Então, em 1838, bem antes, né, do desapontamento, que foi em 44, Josias Litch já chegou a esse consenso. Olha, as pessoas vão ser julgadas antes do advento. E outra coisa interessante também, Darley, que vale a gente salientar é que, por exemplo, é como se fosse um grande quebra-cabeça, né, Darley? Cada pessoa ali vai, de acordo com aquilo que ela está passando, compreendendo cada vez mais as questões da profecia, se aprofundando mais no estudo. E, por exemplo, com relação ao grande desapontamento, logo após, na manhã daquele dia, né, do pós-22 de outubro... 43? Isso, 44, dia 23? Isso. Nós vimos que Iron Edson, que é um outro camarada também que é importante a gente citar... Do movimento milenista. Isso. Ele passa pelo desapontamento. E tem um momento que ele está no milharal, ele tem uma visão, né? Então, obviamente, nessa visão, ele olha para o céu, ele vê Jesus passando do compartimento, do santuário, né? Do compartimento santo para o santíssimo, o que isso significa muita coisa quando a gente vai na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, vendo as questões do santuário. E ele vê justamente esse ponto. Então, primeiramente, ele não associa a questão do juízo, mas ele compreende que aconteceu alguma coisa diferente, porque se Jesus ele não veio para a terra, mas ele está passando do santo para o santíssimo, então o que está acontecendo, né? E, obviamente, ele não se baseia apenas na visão que ele tem, ele busca na Bíblia compreensão para realmente ter a comprovação da visão que ele teve, porque senão não vale de nada. Aí, outro camarada que é importante a gente citar também, que é Enoch Jacobs, eu não sei se influenciado por conta dessa visão de Iron Edson, mas então ele começa a se questionar o seguinte, tudo bem, se Jesus está no santuário celestial, se ele passou do santo para o santíssimo, então a gente tem que voltar para as questões do que acontece no santuário. E o que acontece uma vez por ano no santuário, quando a gente vai para a Bíblia? O dia da expiação. Então ele pega Levítico 16, que fala sobre o dia da expiação, ele associa então com relação à roupa que o sumo sacerdote está usando naquela ocasião. E ele pega justamente um verso aqui, que é de Êxodo 28, o verso 15, onde ele fala assim o seguinte, né, na palavra de Deus: farás também o peitoral do juízo, de obra esmeralda, conforme a obra da estola sacerdotal farás. Então ele tem a compreensão de que, poxa, alguma coisa está acontecendo ali. Pode ser realmente juízo que está acontecendo nesse momento. Então, no caso, ele compreende que havia alguma conexão com os nomes das tribos com Cristo no santuário, é isso? Exatamente. Interessante. Muito bem. Nós mencionamos aqui Guilherme Miller, então a gente consegue perceber que esse movimento ele surgiu antes de Miller, antes do grande desapontamento. Então, esse termo do juízo investigativo já vinha sendo investigado, né? Mas o que Miller, após o desapontamento, ele compreendeu sobre o juízo investigativo? Interessante que, quando a gente fala de Guilherme Miller, muitos adventistas se perguntam se Guilherme Miller ele virou adventista do sétimo dia.
já que ele começou o movimento dos adventistas. Graham Miller, ele não professa fé na igreja, na crença da igreja adventista, mas ele estuda sobre isso. Ele compreende que a profecia, né, estava certa, que naquela data do dia 22 de outubro, de fato, acabava as 2.300 tarde de manhãs, só que agora ele continua ressaltando a questão do juízo. E ele fala até o seguinte, tem uma frase que eu gosto de ressaltar de Miller, que ele fala que está chegada a vinda da hora do juízo. E ele diz o seguinte: se isso for verdade, Miller acrescentou, quem pode dizer que Deus já não está justificando o seu santuário e que irá nos justificar no tempo da pregação? Ou seja, ele atribui a isso. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui também é sobre Closer. Você falou de Ira Edson. Ira Edson, ele tem a visão e ele vai para a Bíblia. E ele trouxe outra pessoa para que estudasse junto com ele essa questão da visão que ele teve do lugar de Jesus ser o lugar santo para o lugar santíssimo. E a estudar a Bíblia, o pastor Close, eles publicam em 1846, só deixa eu resgatar a data aqui, 7 de fevereiro de 1846, logo após o grande apontamento, ou seja, 1 ano estudando a Bíblia. Ele tem a visão em 44, e eles passam 1 ano estudando a Bíblia para compreender a questão do juízo, e eles chegam à seguinte conclusão, que agora, juntando o santuário celestial, eles compreendem também que havia um momento da perdão dos pecados, a expiação do perdão dos pecados. Então ele junta a visão, Cristo sai do lugar santo para o Santíssimo, com a expiação e o perdão dos pecados. Muito bem. Nós vimos aqui então alguns pioneiros, né, que dialogavam entre si através de jornais, periódicos, mas como a Igreja Adventista ela chegou numa conclusão única? Porque a gente vê aqui vários pontos, né, que se ligam com certeza, mas qual foi o grande ponto crucial para que juntasse tudo isso? É importante a gente falar sobre José Bates, né? Capitão Bates. Porque ele vai justamente linkar várias ideias. Claro que a compreensão vai evoluindo com o passar do tempo, né? Mas ele vai linkar a questão da purificação do santuário, de Daniel 8, junto com a questão do juízo, também que a gente vê em Daniel 7. E ele faz um link com Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, falando sobre o anjo, né? Falando e anunciando sobre o juízo também. Então, um ponto importante também para destacar, Tiago, é que assim, se todas essas questões estão ligadas, inclusive a mensagem de Apocalipse 14, falando sobre a primeira mensagem angélica, então ainda restam 2 mensagens a serem pregadas. Então se torna um pouco óbvio que não se tratava da volta de Jesus naquele momento, mas de um outro evento. Então ele une purificação do santuário celestial, a questão do juízo e também relaciona com a primeira mensagem angélica, ou seja, ainda há outras mensagens a serem pregadas. E a gente não está falando especificamente da volta de Jesus aqui para essa terra, mas de outra coisa, que a gente vai entender que é o termo que depois é elaborado sobre juízo investigativo. Eu posso ler aqui o finalzinho, né, no verso 7, né, de Apocalipse 14, diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e a fonte das águas. Muito bem, então, Renan. Então, nós entendemos que essa compreensão ela não veio do dia para a noite. Levou um tempo para ela ser entendida, né? A gente vê que José Bates ele reuniu a visão que Ira Edson teve, né, de Jesus passando do santo para o santíssimo. Também ali a separação antes da sua volta. Tivemos ali também a questão do peitoral do juízo, né, descrito lá também em Levítico. E nesse período de 1850, posteriormente 1863, a gente sabe que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela se organizou, né? Então, como ficou essa questão da compreensão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, sobre o juízo investigativo? Até para a gente já seguir para o final da nossa conversa, resumidamente, Darley, você poderia citar alguns pontos aqui para a gente? Como a igreja compreendeu o juízo investigativo? Antes da gente falar a respeito dos pontos, vale ressaltar que o termo juízo investigativo a gente não vai encontrar na Bíblia, Thiago.
Se a gente não vai achar uma passagem onde está escrito lá, e terá um juízo investigativo, assim como também não aparece a palavra trindade, mas o conceito do Deus triuno está na Bíblia. Então, o termo juízo investigativo, ele surge logo em seguida, né? Agora já com os adventistas do sétimo dia, aqueles que guardavam o sábado, trocando cartas em periódico, seja na The Star, seja na Review. Em janeiro de 1857, né, Aaron Evers, ele envia uma carta, né, falando sobre o juízo, e ele usa o termo juízo investigativo. E agora é adotado por Tiago White, que responde, né, envia mais cartas, né, para Review, para outras revistas, usando também o termo juízo investigativo. E assim a Igreja Adventista adota, né, o termo juízo investigativo para esse juízo que ocorrerá antes da volta de Cristo. E assim outros pontos, ou seja, eles juntos, vários pontos, né, ampliam essa visão que é começado a ser estudado, como a gente próprio viu, antes mesmo do movimento milerita ali ser consolidado. É o mesmo. E assim, até para complementar a sua pergunta, ele falou sobre a origem do termo, né? Mas para a gente identificar nesse momento final os pontos principais, né, que se desenvolveram até mesmo após esses estudos aí, para realmente esclarecer ainda mais a compreensão do juízo investigativo, né? Primeiro ponto que eu saliento aqui é sobre o dia da expiação. Como a gente viu lá, o Enoch Jacobs ele vai falar sobre isso, e ele vai associar a questão do peitoral do juízo. Então a roupa sacerdotal do sumo sacerdote que ele está utilizando no momento do dia da expiação. Então o peitoral do juízo também remete à ideia de um juízo. A questão da cena judicial de Daniel 7, onde José Bates também ele vai linkar Daniel 7, 8 e Apocalipse 14. A gente tem a questão também, outro ponto importante, que serviu para esclarecer essa ideia do juízo investigativo. A parábola das bodas, de Mateus 22, onde a gente vê lá que eles usam vestes nupciais. Então, separado, né? Quem estava com as vestes e quem não estava. Isso. Quem não está com a veste, mandar embora. Então, esse é um outro ponto importante. Outra questão também que a gente vai ver em 1 Timóteo 5,24, a questão dos pecados notórios de alguns homens que levam a juízo, aqui também falando mais uma vez a linguagem sobre o juízo. 1 Pedro 4 vai falar sobre o juízo da casa de Deus, mais uma vez também a visão e a questão, a linguagem de juízo, né? O próprio nome da igreja, Laodiceia, que é a última igreja, né, em Apocalipse, o nome Laodiceia é justamente esse, né? O povo do juízo, ou o juízo do povo, enfim. Também remetendo à questão de um juízo. Daria só um podcast sobre falando sobre Laodiceia. E outro ponto também importante, quando é dito em Apocalipse 11 sobre medir o templo, o altar e aqueles que nele adoram, então a ideia de medir também transmite a ideia de você medir a pessoa, né? Você está medindo, você está julgando a pessoa. A questão da recompensa na segunda vinda daqueles que anteriormente foram reconhecidos como dignos, a gente vê isso em 1 Coríntios 15. E obviamente a gente pode deixar de fora esse último ponto, que é justamente sobre a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, onde tem o anjo anunciando, né? É vinda a hora do seu juízo. Então todos esses pontos eles continuam estudando, e isso ajuda a esclarecer e lança mais luz ainda sobre a questão do termo juízo investigativo e o que aconteceu, né, depois de 1844. Muito bem, eu gostaria de agradecer, Renan, pela participação, Darley, agradecer você também que nos acompanhou, e dizer que a Bíblia, ela marca a data que começou esse juízo investigativo, onde foi 22 de outubro de 1844. Mas é importante nós ressaltarmos que ela não marca quando encerrará esse juízo. Por isso eu convido você, hoje, assim como eu, você, Renan, você, Darley, a nos prepararmos para a volta de Jesus. Deseja você se preparar para ter um encontro com Cristo? Amém. Esse foi o nosso Teolocast. E aguardamos vocês nos próximos episódios. Amém. Só que